Olá, eu sou o Alex Lima, o seu instrutor técnico. Vamos então continuar o nosso treinamento como eu pedi a vocês. Não ignore essas aulas teóricas que vamos ter aqui no início desse módulo. Legal? Hoje nós vamos estar entendendo como funciona o inversor de tensão e o que é o inversor de tensão. Legal? Então vamos lá, sem perder tempo nenhum, direto no assunto. Inversor de tensão, ele é exatamente o aparelho que converte a corrente contínua em corrente alternada. Legal? Você tem aí um banco de baterias, uma bateria automotiva, uma bateria estacionária, qualquer tipo de forma de armazenamento de corrente contínua, geralmente nas baterias. E você precisa usar a energia elétrica que está armazenada naquela bateria nos seus equipamentos, na sua televisão, no seu ventilador. E você sabe que a tensão elétrica de 12 volts fornecido na bateria não seria o suficiente para o equipamento que funciona no mínimo com 110 volts ou 220. E também o tipo de corrente, a corrente contínua, não vai servir para o equipamento que funcione com corrente alternada. Então você necessitará de um inversor de tensão ou um conversor DC a C, um conversor de corrente contínua para corrente alternada. Vamos aqui no quadro entender, vamos fazer o desenho aqui de uma bateria, vamos ver se eu consigo fazer esse desenho bem feito. Nós temos uma bateria com seus polos positivo e negativo, ok? Vamos lá, vamos desenhar aqui positivo e o outro negativo. O polo negativo, ele vai para o GND, que é o aterramento, símbolo aí para quem entende de eletrônica, legal? E aí, nós temos aqui nesse lado, nós temos aqui o equipamento, que pode ser a sua televisão, aí que precisa ser acionada, legal? E você não tem como ligar ela na bateria diretamente, porque não são compatíveis, você então teria que ter um inversor de tensão. O inversor de tensão, que vai fazer essa transformação de corrente contínua para corrente alternada, né, e a elevação da tensão de 12 para 110 ou 220, ele trabalha basicamente, né, nós estamos falando, conforme aí a apostila, basicamente do funcionamento do inversor de tensão. Basicamente, duas etapas. A primeira etapa é a etapa osciladora, tá? Um oscilador que vai fazer, né, o trabalho de chavear a etapa de potência, aonde tem ali os MOSFETs, que é o chaveamento. Então aqui nós temos a etapa de potência, legal? Que vai receber, né, os 12 volts, vai passar por esse oscilador. Esse oscilador, ele vai pegar a corrente contínua, tá? A corrente contínua, que ela, se você olhar no osciloscópio, ela vai ser uma linha, tá? Que não varia para nenhum lado, diferente da corrente alternada, que ela faz isso aqui, ó, tá? Corrente contínua, uma linha reta. A corrente alternada, como o nome diz, ela vai entre o positivo e o negativo, ok? Então, esse oscilador, ele vai fazer essa oscilação alimentando a porta dos MOSFETs, que nós vamos aprender mais na frente, tá? Que vai chavear, jogando para um transformador, e esse transformador que vai fazer o papel de elevação. Ele vai elevar os 12 volts para 110 volts, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho 12, legal? Então ele vai fazer essa elevação da tensão com a ajuda de um oscilador que vai chavear os MOSFETs, que ao chavear os MOSFETs, automaticamente eu já transformo o que é 12 volts contínuo para 12 volts alternado. Então no meu transformador na etapa de potência, eu vou ter 12 volts alternado, que vai ser a alternância provocada pelo chaveamento dos MOSFETs.
E aí o transformador vai pegar aqueles 12 volts que foi chaveado, transformado em alternada, e levar para 110 e me entregar aqui 110 volts, vamos dizer assim, que vai ligar a minha televisão, e aí nós vamos assistir a televisão. Então, um conversor DC-AC, ou o inversor de tensão, ele vai transformar a corrente contínua em corrente alternada, elevar a tensão de 12 volts contínuo para 127 alternado. Ele é um inversor, ele faz o trabalho inverso de uma fonte de tensão. Uma fonte, ele pega os 110 que está aqui, ele rebaixa essa tensão para 12 volts e me entrega, ele rebaixa, retifica, transforma de alternado para contínuo e me entrega 12 volts contínuo. O inversor é o contrário, ele vai pegar os 12 volts contínuo, elevar para 110, transformando 110 alternado. É simplesmente isso. Isso aqui você vai encontrar na apostila, tá? É um fluxograma em bloco, você tem a bateria, aí aqui dentro do seu inversor você tem duas etapas, a primeira etapa osciladora, legal? E a segunda etapa, a etapa de potência. O oscilador oscila para chavear os MOSFETs, que são transistores que nós vamos estudar mais na frente aqui nos próximos videoaulas. E esse MOSFET transforma no seu chaveamento em frequência de 60 Hz, que é a frequência aqui que tem que ser frequência 60 Hz, que é a frequência que nós temos na tomada da nossa casa aí, nos 110 volts fornecido pela companhia elétrica, ou 220, ela chega em 60 Hz, ou seja, aqui no alternado, legal, nós temos a onda que tem um ciclo, né? Esse ciclo aqui, que começa aqui no zero, sobe, vai para o positivo, volta aqui no zero, tá? Aqui é o zero na linha, e vem para o negativo. Quando ela completa desse ponto a esse ponto aqui, daqui para cá, ela fez um ciclo, ou seja, ela foi, voltou. E aí ela faz esse ciclo aqui 60 vezes por segundo, que nos dá uma frequência de 60 Hz. Então, esse oscilador aqui, ele vai criar uma alternância, né, um sinal digital, pode ser assim, que vai comunicar com a porta ou a comporta do MOSFET, que vai fazer uma espécie de chaveamento. Ele vai chavear 60 vezes por segundo, muito rápido, né? Mas no entanto é uma frequência baixa, tá? Porém você não consegue perceber, a lâmpada está acesa, nela tem uma corrente alternada que oscila 60 vezes por segundo. É tão rápido que você não vê a lâmpada piscar, tá? E é essa a diferença da corrente alternada para a corrente contínua, que não oscila, ela vem assim, reto. Se ela está no positivo, ela vai do começo ao fim positivo. A alternada, ela vem alternando, ora positivo e negativo, sendo que essas ondinhas aqui, ela faz 60 vezes por segundo. E é essa corrente aqui, a corrente alternada, e não a contínua, que o meu equipamento usual doméstico precisa. Legal? Que a bateria não vai fornecer, só depois de eu ter um conversor DC para AC, passar por esse processo aqui de criar a oscilação para formar a minha onda, e a minha etapa de potência vai receber isso, vai chavear esses 12 volts, e esses 12 volts após chavear vai passar pelo meu transformador, que vai pegar aqueles 12 volts chaveado, que é agora alternado, e vai elevar para 110 ou 220 volts, depende de cada equipamento. E aí eu vou ter aqui então 110 volts de corrente alternada, e eu vou poder alimentar. Isso é o funcionamento básico. Nós vamos nos aprofundar, nós vamos conhecer mais partes de um inversor de tensão. É lógico
que hoje você tem um inversor comercial, um inversor moderno, que tem várias outras etapas além dessas duas, tá? Ela tem várias outras funções que nós vamos ter que conhecer, por isso que eu digo, é importante você conhecer cada uma dessas aulas que nós vamos fazer, para quando você for para a sua bancada aí, você simplesmente vai identificar, você vai aprender a identificar, essa aqui é a etapa osciladora, essa aqui é a etapa de potência, e aí você vai conseguir separar essas partes para você identificar qual é a parte que está dando defeito, e etc, e etc. Ok, pessoal? Então, olha, vamos no próximo vídeo conhecer, eu vou desenhar aqui no quadro um esquema, tá, básico de funcionamento, e nós vamos rever isso aqui, que nós desenhamos em forma de bloco, vamos ver num circuito eletrônico, beleza? Então, vamos à próxima aula, vamos aprender mais um pouco aí. Vamos lá?